Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um PetCast, o podcast totalmente voltado para a criação de animais. Vocês que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de todos os episódios do PetCast. Bom, hoje eu estou com um convidado aqui, que é o cara, ele que é apresentador, economista, biólogo, naturalista. O cara conhece tudo de meio ambiente, cultura nativa, fauna, comportamento animal e especialmente ecologia. É claro que quando o assunto é pet, eu não poderia deixar de convidar Richard Rasmussen. Richard, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Você aí fez parte da minha infância e está aqui conversando com você hoje, cara, é um prazer. A palavra é sua, meu querido. Beleza, Vinícius, imagina, obrigado aí pelo convite, é um assunto importante a gente falar sobre pet, porque o processo, né, de a gente obter um pet e a importância disso, a gente precisa discutir um pouco. Eu acho que quando as pessoas... e a gente está vivendo um momento que é muito delicado sobre esse assunto, eu acho importante a gente falar sobre isso. Obrigado pelo convite. Eu não gostei desse negócio de que você me assistia quando eu era criança, que você já é um homem, ou seja, isso me lembrou de que eu tô velho, mas vamos lá. Que isso. Richard, isso que você falou é muito importante, né? Quando a gente adquire um pet, a gente adquire junto a responsabilidade, né? E aí você, com certeza, pode falar muito bem desse assunto para a gente. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de saber como que foi que você descobriu esse amor por animais. Como que você descobriu que os animais fariam parte de toda a sua vida? Não, isso eu não sabia. Eu não sabia que iam partir. Eu ainda não sei, né? Porque não vivi minha vida inteira, mas eu sei, tenho certeza de que os animais, eles sempre fizeram parte da minha vida desde que eu era criança. Os pets, né? Cachorro. Eu nunca tive gato. Tem um gato agora recente em casa, mas eu tive cachorros desde que era criança. Meus pais já gostavam de cachorros e eu tive cachorro em casa. Cavalo, né? Eu monto desde que era criança também, 3 anos de idade eu já montava. E depois veio com 10 anos de idade, veio a oportunidade com meu avô de viajar pela Amazônia e pelo Pantanal, porque meu avô gostava de pescar, e me levava junto nas minhas férias. Então, julho e janeiro, fevereiro, enfim, eu tinha a oportunidade de estar nesses locais, e aí eu já fui criando essa afinidade natural, né, com a questão de animais, porque Pantanal e Amazônia, né, cara, então... Enfim, e a pesca, os primeiros bichos eram... Eu acho que isso é uma coisa... eu lembro de quando eu era criança, cara, assim, bem jovem, meu negócio eram dinossauros, cara. Legal. E não tinha esse negócio de Jurassic Park, os filmes, não tinha nada, mas já eram dinossauros. Depois veio a questão do peixe, né? E depois os animais em geral. Mas eu tive essa oportunidade, nem todo mundo tem essa oportunidade de ter uma vida tão rica com animais, né? Eu não sei qual é a sua história, Vinícius, né? Como você entrou nisso, mas o fato é que a maioria dos jovens, eles não têm, vivem no centro urbano e não tem ideia, eu estou dizendo assim, nem das coisas mais simples, por exemplo, o que é uma vaca, uma galinha, sabe? Coisas bem simples, né? Uhum. E eu tive essa oportunidade de vivenciar lugares selvagens, com animais selvagens, então assim, eu me encantei, eu sabia que isso era a profissão que eu queria seguir, mas eu era muito jovem naquela época e meus pais, diferente de hoje, que os pais incentivam aquilo que você gosta, eles acharam que era melhor, eu ainda tinha aquela escolha, vai fazer uma profissão para ganhar dinheiro e não para ser feliz, sabe? Uhum. Ô, Richard, isso que você falou é muito interessante, que hoje em dia os adolescentes estão cada vez mais distante disso, né, e desconhecendo o básico, né? A gente que está em contato com os animais, para a gente é absurdo, né, até ouvir algumas coisas, mas é fruto disso, né, desse contato com a área urbana e zero contato com a natureza. E aí a minha pergunta inicial, já ligado a isso, é que as pessoas que estão né, na cidade e ela pretende ter um pet diferente, todos os animais podem ser pet? Então, boa pergunta. Muita gente vai discordar. Uhum.
mas eu acredito que sim, podem. Mas nós temos diferentes níveis, né? Eu acho que, independente de qualquer coisa, a primeira coisa, se você quer ter um animal em casa, que você chama de pet, a gente chama um animal de companhia, não importa. Pode ser um tigre, pode ser um cachorro. A primeira coisa é você ser obrigado a entender um pouco mais sobre o comportamento daquela espécie que está na sua casa. Isso é fundamental. Você pode ter um tigre em casa, você pode ter um coati em casa. Eu, por exemplo, você hoje pode comprar um coati legalmente, né? Tem criadores de coati. É um bom pet? Para mim mas eu tenho conhecimento, eu sei como funciona. Para a maioria das pessoas que vê um bichinho narigudinho, com a cauda bonitinha, anelada, não sei o quê, que acha fofinho, pode não ser. A gente tem um alto índice de acidentes de pessoas que compraram um coati achando que ele ia ser um bicho que você pode pegar, fazer do jeito que você quiser, da hora que você quiser, como você quiser. Não. Um coati, ele tem um comportamento, ele tem características que você precisa conhecer. Então, o que eu defendo no Brasil é que você pode ter qualquer bicho como pet, mas tem animais que têm que ter regras diferentes. Você tem que ter, obrigatoriamente, fazer um curso. Você pode, por exemplo, se quiser, você tem que idade hoje? 21. Com 18, você tirou a carteira de motorista ou não? Sim. Não, eu pergunto porque muitos hoje nem tiram, porque a geração nova não quer nem saber dirigir um carro, pega um Uber. Mas, enfim, tá aí, né? Você tirou a carteira de motorista. Por que você não saiu com 18 anos dirigindo direto, sem tirar a carta de motorista? Você teve que fazer um curso, alguém teve que aprovar. Por quê? Porque você tem uma ferramenta na mão que pode machucar você, pode machucar outros. Você precisa ter uma licença. Para essa licença, você precisa ser aprovado por alguém que diz, ok, você está apto a dirigir um carro. Para você ter um tigre, você precisa estar apto a ter um tigre. Para você ter um coati, você precisa estar apto a ter um coati. Eu acho que todos os animais, qualquer animal que seja vendido, o cara tem que ter, dependendo do grau do animal, mais ou menos horas de curso para poder saber lidar, entender o animal que ele está adquirindo, ou ganhando, ou adotando, ou o que quer que seja. Tá? Isso é muito importante. A gente não tem isso. Então, você vê decepções. Você vê o cara comprar uma cobrinha desse tamanho e depois ela fica um bicho de 3 metros, ele fala, e agora? Onde vou enfiar? Então, você devia ter sabido antes, não é verdade? Então, eu sou a favor do comércio, mas eu mudaria muitas coisas, muitas regras a respeito do comércio. E eu estenderia essa lista PET do que você pode ter, não pode ter, baseado em uma série de critérios, fazendo com que a gente, assim, prepare melhor as pessoas que vão receber uma determinada espécie animal. Só isso. Bacana. Isso que você falou é muito legal. A preparação do tutor, né, do futuro tutor. Porque muitas pessoas querem adquirir um animal, por mais básico que seja, sem ter um mínimo do conhecimento, sem ter o mínimo do conhecimento do comportamento do animal, né? Isso aí vai trazer muito ponto negativo, tanto para o animal quanto para a pessoa que está adquirindo, né? Como você deu o exemplo da cobra, por exemplo. Imagina você comprar uma cobra filhote, achando que ela ficaria daquele tamanho, e depois ela vira um bicho enorme, né? E a gente sabe, inclusive eu acho que você tem um curso, né, Richard, de manejo com cobras? A gente faz um curso aqui em casa. Ah, legal. A gente faz um curso presencial uma vez a cada 3 meses, mais ou menos. Show de bola. A gente tem essa possibilidade. É bacana porque a gente explica isso, né? Aí tem coisas que são erros comuns, né? O cara abre o terrário e alimenta. Aí ele abre o terrário outro dia e alimenta. Aí ele abre o terrário e ele entra com a mão para poder brincar com a serpente. Aí ele leva uma mordida. Pronto. Nunca mais ele abre aquele terrário para brincar com ela. E aí fica ruim, porque essa interação da serpente com ele é interessante, é bacana. Não é que ela espera isso, né? A gente tem que entender que os répteis eles têm uma cabeça diferente do que um cachorro, do que um gato. Você tem cachorro e gato, já é um abismo.
um abismo entre cachorro e gato. Imagina um cachorro, um mamífero e um réptil, né? Mas você tá com aquele bicho ali, o interessante é você interagir com ele. Por isso que você tá com aquele animal ali. Senão é melhor não ter. Para deixar ele esquecido num canto, é melhor não ter. Isso vale para qualquer espécie. Na verdade, isso vale... Tem gente que tem um cachorro, tem um gato e esquece de se relacionar com ele, né? Então, assim, ter o bicho por ter, melhor não ter. Sim, e eu concordo muito com isso. Eu sou criador de aves ornamentais, né? E muitas pessoas falam, cara, eu tô com um galo aqui, existe alguma cirurgia nas cordas vocais para o galo não cantar? E eu falo, poxa, a pessoa não sabia que o galo ia cantar. Então, assim, bem isso que você falou. Se você não tem a condição de ter um galo, não tenha um galo, né? Não queira adaptar o galo à sua vida, né? Se adapte. Não, se você não aguenta um galo cantar, por que você vai ter um galo? Eu tava aqui, você sabe que eu tenho um galo índio gigante, né? Em casa. Bacana. E eles estão com os ovos, acabaram de chocar. Aliás, nós temos um parceiro em comum, que é a Shockmaster. E eu vou fazer um vídeo agora essa semana com o nascimento dos meus galos índios gigantes nascendo. Você sabe que o Bernardo, que é o galo que a gente trouxe aqui para casa, ele é um cara... no início, ele era um cara sensacional. Mas agora que ele está com 2 meninas ali à disposição dele, ele virou uma fera, mano. Ele tá um cara assim, aí você entra no recinto onde eles estão, que ele tá junto com o que a gente chama de fazendinha. Tem as mini vacas, estão ali no mesmo espaço. Ele tem um casal de garnizé também. E ele virou o dono do pedaço, mano. Ele virou o dono do pedaço. Ele põe até as vacas. Ela tem ganso, ele põe os gansos pra correr. Ele põe as vacas pra correr. Ele põe as garnizé. Ele é o dono do pedaço, cara, entendeu? E engraçado, tava agora às 5 horas da tarde. É comum 5 horas da tarde, você que cria, é comum final do dia eles cantarem? Sim. Tava em pleno pulmão aqui o bichão danado. É recolhimento, galera, vamos dormir. Na hora, acabou o dia, isso. Eu acho uma delícia. Eu, por exemplo, para mim, eu moro numa chácara pequena, e ter a possibilidade de escutar o meu cavalo relinchar, as minhas vacas mugirem e mini vacas mugirem e escutar o Bernardo cantar, para mim... É maravilhoso, né? É uma delícia. Ô, Richard, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que se a pessoa ela não tem o mínimo do conhecimento, aí sim fica muito complicado dela ter o animal. E isso piora um pouco quando a gente fala de animais silvestres. Você que tem um contato enorme com animais silvestres. A gente sabe que quanto mais aumenta a procura por esses animais como pet, infelizmente também aumenta o tráfico de animais, né? Porque as pessoas querem vender até por um preço bem abaixo do que um animal registrado seria comercializado. Uma pessoa que tem interesse em adquirir um animal silvestre, quais são os cuidados que ela tem que ter para ela não ser cúmplice do tráfico? Muitas pessoas, infelizmente, adquirem um animal por pena. Fala assim, quer dizer, não é só isso. Tem oportunidade, aparece um animal, aí fala, coitado, eu tive pena comprei aquele macaquinho, comprei aquele papagaio do cara, porque eu quis tirar da mão do sujeito, estava sendo maltratado. Um erro. Infelizmente, tem certas coisas que eu falo na conservação. Conservação é algo, Vinícius, que nasce no coração, mas tem que passar por um raciocínio lógico e termina no bolso. Infelizmente, é melhor que aquele papagaio, aquele macaco, morra na mão do traficante. Porque assim, se você vender, para ele tanto faz a razão pela qual você comprou. Ele vendeu, isso que interessa. E se ele vendeu, ele vai substituir por outro, para vender novamente. Então assim, melhor que morra na mão dele, porque assim para ele deixa de ser um negócio. Ele teve que cuidar, male de um animal, durante não sei quanto tempo, e ninguém comprou. Esse exercício não é fácil, mas tem que ser praticado. Agora, existe uma demanda. Pessoas procuram
querem comprar um animal silvestre. Não está errado. Para mim, cara, um animal silvestre, ele deixa de ser silvestre a partir do momento que ele é criado dentro de uma instalação de um criador comercial. Ele deixa de ser silvestre. Ele não está mais na fauna. Ele não está mais contando. Ele é um número, ele é um elemento que não está contabilizado na fauna. Ele é oriundo de um animal que já saiu da fauna, já deu baixa, e está produzindo outros animais que estão sendo comercializados. Então, na verdade, os pais ou avós, dependendo se é F1, F2, enfim, eles já foram contabilizados como perda da natureza. E esses caras podem estar o quê? Servindo, oferecendo, entre aspas, né? Não é um produto, mas oferecendo uma disponibilidade para o mercado de gente que quer comprar e que, se você oferece legalmente, vai comprar legalmente em vez de ilegalmente. Agora, onde está o problema nisso tudo? Se a gente tem que baixar o preço do bicho legal. Essa é a nossa luta. Baixar o preço do bicho legal. E para isso, a gente precisa de apoio. A gente não pode brigar com os órgãos governamentais. A gente tem que estar junto com eles. Quanto mais oferta a gente tiver de bichos criados em cativeiro, menor será o preço. É uma questão de economia. Eu posso falar porque eu sou economista também, além de biólogo, né? Então, assim, quanto menos oferta se tem do produto, mais vale ele. Quanto mais oferta... exato, é lei de mercado, cara, entendeu? Então, quanto mais papagaio tiver para vender, menor vai ser o preço. Porque hoje, o cara compra um papagaio legal que custa 2 pau, e um ilegal que eu não sei quanto custa, mas... certamente deve custar menos de 300, 200 reais, não sei quanto custa, 500 reais, não sei quanto custa, mas custa 4, 5, 6, 10 vezes menos, certo? O cara ainda vai falar, eu vou comprar um papagaio aqui, ninguém vai ver, vou manter dentro de casa. Quando a gente aproxima o preço do animal legal do ilegal, o cara, para que ele vai se arriscar? Mesmo que ele gaste o dobro, ele ainda compra. Mas ele não pode gastar 5, 6 vezes mais. Aí ele começa a fazer cálculo. Né? Eu estou falando daqueles que fazem cálculo. Tem alguns que simplesmente não aceitam. Eu, por exemplo, não aceito. Não importa quanto custa uma arara azul. Quanto custa uma arara azul? 80 mil no mercado. Eu tenho 80 mil, eu vou comprar uma arara azul. Quanto custa uma arara azul ilegal? Não sei, 10 vezes menos? Eu não vou comprar. Porque eu só compro animal legal. Mas tem gente que faz o cálculo. E para essas pessoas, a gente tem que aproximar o valor do bicho legal do ilegal, o máximo possível. Mas para isso, precisamos da colaboração de quem? Dos caras do meio ambiente. Eles precisam ajudar a gente. Certo. Eles precisam facilitar isso. Só que você tem um grupo de pessoas do meio ambiente que são contra a criação legal. Aí fica difícil, né? Sim. Inclusive, existe uma lei que está rodando aí, né? Para votos, ou pelo menos para ver qual é a maioria da opinião das pessoas sobre a criação de animais. E é isso que você falou. Nós ainda estamos discutindo um assunto que já devia ser pacificado, entendeu? Assim, mas estamos proibindo o comércio porque tem alguns caras que fazem falcatrua. Então você levanta a sua bunda do seu escritório e vai lá fiscalizar aquele cara, e aquele cara você mete uma multa, você tira a licença dele, ou sei lá, faz o quê, entendeu? Que é a lei, né? Agora, não dá porque você tem pessoas que são atropeladas por automóvel, por pessoas que beberam, proibir as pessoas de dirigir. Você entende o que eu quero dizer, Vinícius? Sim, pelos atos de alguns, né? Não tem como. Então, você tem que estar ali ajudando. Mas a gente tem esse... Infelizmente, cara, isso não é forte, cara. É um negócio que dura anos. É uma batalha de anos, onde a gente percebe que a gente está brigando contra o próprio órgão que está regulando isso e que é uma atividade legal, porque está na lei, está legal. Você está brigando contra o próprio órgão, contra a fiscalização. Então, o que a gente vê é uma briga onde nós estamos brigando com o próprio órgão que
regulamentou essa questão e que deveria apoiar essa questão. Se você regulamentou, você deveria apoiar, mas aí você vê que, em termos de fiscalização, você vê uma pressão para que isso termine, para que isso não aconteça. Então, eu não entendo, a gente teve... Olha que absurdo, né? Porque se ainda isso resolvesse, ok, então você tem Cyanopsis spix, a ararinha azul da Caatinga. Eu vou usar esse exemplo sempre. Você tem, ela está desaparecendo do habitat, ela só existe, ela é endêmica da Caatinga. A Caatinga é um bioma único do Brasil, não existe em outro lugar, é endêmico do Brasil, e aí ela estava desaparecendo. Por que não planejaram, né, uma criação desse bicho em cativeiro? Ex situ. Não fizeram isso. Os órgãos governamentais passaram por cima disso, porque imagina que eu vou pegar um bicho da natureza e botar numa gaiola. Mano, é o que você tem que fazer. Você vai fazer o quê? Aí fizeram o quê? Erradicou, sumiu. Foram lá na Alemanha e na Arábia para negociar esse bicho que não funcionou a fiscalização, concordem? Ou seja, o órgão não fez porra nenhuma, nem fiscalizou corretamente, estava preocupado com outras coisas, enchendo o saco de quem... Enfim. E foi lá, errou na fiscalização e ainda teve que se submeter a ir lá para a Alemanha para negociar com os traficantes, porque foi isso que fizeram, para trazer a arara azul de volta para cá. Não faz sentido, cara. Por que não criaram? Ah, somos contra bicho em gaiola. Mano, mano, fala sério. Ô Richard, isso aí eu ia até falar antes de você entrar no assunto. Existem muitas espécies que só existem hoje por conta, né, desses criadores que criam em cativeiro. E aí a gente precisa tirar da cabeça das pessoas esse termo criado em cativeiro como se isso fosse uma abominação, né? É como você falou, é questão de preservação. Está acabando a espécie, a gente precisa preservar, né? E uma maneira é trazendo esses animais para dentro de gaiolas. E aí a pergunta que a gente consegue depois adaptar esse animal para que ele seja solto? No caso, foi feito isso das araras? Sim, nas araras está sendo trabalhado dessa maneira. A gente tem que tirar, sabe? Nós estamos num mundo tão complexo de terminologias, que a gente quer agradar a todos com terminologias que sejam gostosas de ouvir. Então, a gente substituiu o termo proprietário por tutor. Com que fim? Eu acho proprietário mais forte, porque quando você tem uma propriedade, você zela por ela. Ah, você é tutor, agora você é tutor. É a mesma coisa. Você comprou um cavalo, comprou um cachorro, você tem uma nota fiscal, você adquiriu o quê? Um direito e uma responsabilidade, e um dever, né? Aí você quer chamar de tutor. Ok, chame, você está mais feliz com isso, chame de tutor. Aí começam essas terminologias para tentar agradar a certos grupos que defendem, para que com isso você resolveu o problema de defender aquele animal. Você não resolveu, cara. Você não resolveu, não é isso. Não é isso que vai resolver. Não, você está floreando. A gente tem que mudar a cabeça das pessoas e fazer... Então, assim, se eu pudesse hoje, se eu tivesse uma caneta, eu não tenho uma caneta, né? Se eu tivesse uma caneta, seria um cargo político para poder fazer uma lei, etc. Ao invés de proibir a criação, eu regulamentaria essa. Criaria leis de responsabilidade para a criação. Então, vamos pegar cachorro e gato, que todo mundo é fácil, todo mundo tem. Vamos entrar em outros animais que são mais complexos. Vamos entrar em cachorro e gato, que todo mundo tem. Eu posso comprar um cachorro? Posso. É legal. Eu posso adotar? Pode. Quando é que eu vou adotar ou vou comprar? Depende da orientação. Você vai ter um animal de companhia? Você mora onde? Num apartamento?
Porque quando você compra um animal, você sabe exatamente o que você vai receber. Quando você adota, você não sabe. Então, para que vai? Vai ser um animal de companhia só? Adote. Ah, não, o animal que eu tenho... É porque eu gostei desse animal, de como é o pelo dele, a cor dele, eu gostei. Ok, é uma razão. Ah, porque eu gostei, porque eu preciso da funcionalidade, porque aquele cachorro é um cachorro para defesa, é um cachorro para lidar com gado, com cabra, com ovelha, eu tenho uma funcionalidade. Beleza, eu vou comprar um animal adequado, porque a minha chance de obter aquela funcionalidade é melhor, porque os caras criaram aquela espécie algumas há milhares de anos com aquela funcionalidade. Então, beleza. Quem pode criar? Só pode reproduzir quem for registrado como produtor, tiver um CNPJ, só pode vender o cachorro castrado, com microchip. Ah, e eu comprei um... Então, assim, eu só posso comprar cachorro castrado? Sim. Ah, mas eu quero comprar, eu quero criar. Então, torne-se um criador. Adquira um CNPJ, tenha um veterinário responsável e siga todos os parâmetros legais que são necessários. Bom, então você começa a interromper um fluxo de gente que simplesmente reproduz por reproduzir. Uhum. Já diminui a quantidade de cachorros que estão na rua, cachorros e gatos que estão na rua. Número 1. Número 2. Quem disse, Vinícius, que aquele cachorro, aquele gato que você está na rua, ele precisa ir para um abrigo? Você já viu esses abrigos? Deus defenda. Lotados. É um papocilga. A maioria deles são pessoas supostamente bem intencionadas, que às vezes muitas nem sabem o que está acontecendo. São pessoas que têm carência, são pessoas que têm carência afetiva, são pessoas que, entendeu? E são acumuladores, que juntam numa intenção do bem, entendeu? E de amor, supostamente, né? Juntam 400, 500 cachorros numa casa de 100 metros quadrados. Isso é bem-estar animal? Não. Então, assim, será que não é melhor a gente pegar aquele cachorro de rua, castrar ele e devolver? A maioria dos cachorros e gatos de rua tem onde comer, tem gente que cuida. A única coisa que eles não podem é se reproduzir. Uhum. A gente tem que evitar isso. Será que não é melhor pegar, castrar, cuidar e devolver? E deixar ele terminar a vida dele feliz? Quem disse que ele é feliz num ambiente estressado, onde ele tem mais outros 400 cachorros para ficar competindo pela atenção e não consegue atenção e não consegue nada? Nada. O que é que você consegue dentro de um ambiente como esse? Nada. Só aumentar os seus traumas, cara. E isso tá ligado, Richard, eu acredito, na questão da humanização desses animais. A gente acredita que para um animal ele tá bem, ele tem que estar em contato com o ser humano, dentro de uma casa, entre quatro paredes, e a gente sabe que nem sempre é assim, como você falou, né? Vamos pegar os exemplos. Se a gente pegar um pássaro e colocar numa gaiola, ele vai estar mais feliz? Mas porque um animal que está solto e a gente prender num lugar, como você falou, ele vai estar feliz, né? É meio ilógico, meio incoerente. Então, é muito interessante isso que você falou. Acho que muitas pessoas não têm uma opinião formada sobre isso, e quando você fala, abre a mente. Isso é muito, muito interessante. E aí, Richard, já toquei nessa questão da humanização, quais são os pontos negativos para o animal e para o tutor quando ele tem um pet não convencional e ele trata aquele pet, né, ele deixa de tratar aquele pet como um animal? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm esses animais e esquecem desse detalhe, esquecem das necessidades naturais desse animal. Cada espécie tem as suas necessidades, né? Então, a gente tem que... Aí entra aquela parte de conhecimento que você tem que entender como funciona a cabeça daquele animal que você mantém em casa. Isso é muito importante. Bom, eu tenho visto coisas incríveis, né? Que a gente hoje transformou, né, nossos companheiros de casa em filhos, né? Uhum. E aí a gente... e a indústria que cerca o mundo pet, ela atendeu essa demanda, né? De você vestir o cachorro como um filho, você... enfim, tem coisas surreais nesse sentido. Eu acho assim, na minha opinião, como eu crio os meus, vou dizer, né,
Tem gente que pode discordar ou concordar. São animais. Têm os seus instintos, têm suas necessidades. A gente tem que atender isso, tá? Para que o animal se sinta feliz, acolhido e reduzir o máximo possível o estresse. Estresse existe? Existe. Você foi criado sem estresse, Vinícius? Possível, né? Não. Quem que foi criado sem estresse? Acontece. Desde o primeiro momento que tua mãe tirou você do peito e você chorou, ela devia ter colocado você no peito de novo? Não, cara. Ela falou, não, agora não é hora de peito. A mesma coisa com os animais, cara. Entendeu? A gente não precisa atender todas as solicitações deles. Nós temos que entender quais são aquelas solicitações que são básicas e fundamentais, entregar isso a eles, mas de resto, corrigir. E o animal espera isso. Como uma criança espera ser ensinada, o animal também espera ser ensinado. Isso significa o quê? Você atender todas as demandas do seu... Não. Então, quer dizer, ele chega do lado da sua mesa, você está comendo, ele fica com aquela cara de pidoncho e você dá comida? Não. Então, o não faz... Agora, você tem que entender como é que você vai corrigir, como é que você vai orientar o seu melhor amigo. Isso vale para qualquer espécie, cara. Tem que ter conhecimento. Tudo se resume a conhecimento. Você quer ter um pet em casa? Não tem problema. Isso, agora, entenda como a cabeça dele funciona. E outra coisa é o seguinte, que é muito importante, Vinícius, mesmo que você não queira ter uma determinada espécie, porque você acha, puta, eu não gosto de ter este animal. Por exemplo, eu não tenho passariforme em casa. Eu não tenho passarinho em gaiola. Certo. Mas eu entendo o trabalho que os criadores amadores e profissionais fazem com os passeriformes. Tem muitas espécies que, se não fossem eles, a gente tem um banco genético garantido, cara. Se tiver que repor, a gente vai repor, porque alguém criou. Diferente da ararinha azul, que ninguém criou. A gente tem. Então, não é porque eu não tenho passarinho em casa, porque eu não quero ter um passarinho em casa, que signifique que eu vá condenar quem quer ter. E isso tem que incutir isso na cabeça das pessoas. Não é porque você não gosta de comer carne que você acha que ninguém pode comer carne. Não é porque você não goste de... não é porque você não goste de ter um relacionamento homoafetivo que você não vai entender as pessoas tendo um relacionamento homoafetivo. Não é porque você não é negro que você não vai entender os negros. Você entende o que eu quero dizer? E isso se abre para qualquer coisa, cara. Precisa ter essa clareza e essa mente aberta, né? Porque isso parece coisa de gente pequena e de mimada. Eu não gosto disso, então não vai ter isso. Cresce, moleque. Entende as coisas. Você não gosta disso, mas tem gente que gosta daí. Uhum. Tem gente que gosta de galo índio. Deixa o cara ter um galo índio. Mas galo índio pode ser usado para rinha. Você usa os seus para rinha? Você usa os seus galos para rinha? Você queria galo, não queria? Não queria galo? Uhum. Você usa para rinha? Não, óbvio que não. Então, e qual o problema de ter galo? Porque eu não gosto, porque pode... Ei. Então, entra na coisa do dirigir um carro. Tem gente que é dona de um carro e que pode matar porque pode tomar uma e matar alguém. Então, vamos proibir as pessoas de dirigirem carros. Vamos proibir as pessoas de atravessar a rua. Vamos proibir as pessoas de sair à noite porque podem ser roubadas. Vamos proibir as pessoas de ter arma porque tem uns caras que usam... Vão proibir tudo, cara. Porque alguém pode fazer um mau uso. Cara, então parou o mundo, cara. Parou o mundo. Nós temos que punir as pessoas que fazem mau uso dessas ferramentas. Mas não proibir as ferramentas. Faz sentido para você? Sim. Eu concordo, né? Eu acho que as pessoas elas têm que ter essa consciência do que é o não gostar e o respeitar, né? Então, se você não gosta, não tenha. Simples assim, né? Então, é muito importante isso. E Richard, como você acha que o Brasil hoje está em relação ao mercado pet? A gente sabe que tem pessoas, inclusive, eu comecei a entrar nesse assunto porque eu estava vendo algumas reportagens de um determinado grupo
são totalmente contra qualquer tipo de comércio de animais. E eu comecei a me interessar mais por isso, por quê, né, que elas são contra, e entra toda essa questão do bem-estar e acaba caindo por terra, porque a gente sabe que para a questão do bem-estar a gente precisa de ter animais em cativeiro para que tenha um banco genético, enfim. Mas como você acha que o Brasil hoje está em relação ao mercado pet? A gente está avançando, está crescendo, engatinhando? Não, a gente está crescendo, a gente, não sei se é o segundo ou terceiro maior mercado mundial, né, o Brasil. Eu acho só que nossas leis a gente tem que ter leis mais que deem segurança jurídica para investimentos, né, nesse setor, para que a gente não tenha especialmente na área política, a gente vê que, como tem um grupo definido contra, ele é um grupo que já é representativo, apesar de ser minoritário, mas ele já é representativo. Então, você vê muitos políticos que realmente encamparam essa área animal porque é conveniente, não é? Porque nunca pensaram nisso. Tem um monte de político aí, até famosos, que nunca pensaram. Eles encamparam por quê? Porque perceberam que tinha um movimento, tinham eleitores. Então eles falaram, pô, quanto é 3% de eleitores? Ok, é tanto. Me elege como deputado? Então eu sou da causa animal. E eles chamam para dentro dessa causa animal e são radicais porque assim, eles representam esse grupo radical, né? Que é minoria, porque é a minoria. Porque se você pegar os 200 milhões de brasileiros e fizer uma enquete individual com cada um, essa onda, né, do mais radical animal, ela é assim, desse tamanho aqui. Some porque, para começar, a maioria dos brasileiros come um bicho. Vamos começar assim. Então, normalmente são movimentos que são ligados a grupos mais extremistas que começam com a alimentação e expandem isso. E esse é um grupo desse tamanho, porque a maioria, sim, é onívora, a maioria se alimenta demais, e a maioria não quer nem saber de onde vem o bicho, não. Né? Nós que ainda estamos flutuando nessa discussão, e a gente ainda entende como funciona, entende a discussão, sabe? E entende os porquês e as demandas, mas a maioria não quer nem saber, cara. Não quer nem saber, né? E aí eles vão, né, a gente vê essa politicagem, né, de políticos, personalidades políticas, abraçando certas causas, porque, querendo ou não, aquelas causas significam votos, porque esses caras vão votar naqueles deputados, vão votar naqueles vereadores, e aí você vê coisas absurdas acontecendo. Então, o que falta aqui no nosso país é segurança jurídica. A gente precisa estabelecer leis, precisa sentar e fazer isso de forma séria, e não essa palhaçada que fica nesse jogo que fica, né? E aí eles vão se apropriando, não diretamente, mas indiretamente, e vão trabalhando, então vamos dar consciência aos animais. Ok. Então, se você deu consciência a um animal, tecnicamente, nenhum animal pode ser abatido para alimentar. Ou estou errado? Mas aí o setor agropecuário é muito forte. Vamos começar, então, a trabalhar primeiro as coisas mais, as menores, né, para depois a gente expandir. Vamos trabalhar os silvestres, depois a gente trabalha o cachorro e gato, aí depois a gente vai para o animal de produção, cavalo, vaca, etc. Então, é assim que funciona no país. O país a gente ainda está sentado, é uma mesa de pôquer, cara, entendeu? Infelizmente, a gente devia ter regras mais sérias, e assim, não estamos aqui para agradar um grupo ou outro, a gente tem que fazer aquilo que é o melhor para os animais e para a nossa sociedade, que somos a maioria. Uma coisa que é assim, eu entendo a discussão, toda discussão e toda briga sempre começa pequena e toma volume, né? A gente só tem que dar opções, né? Então, assim, quando você fala em direitos animais, e aí você obviamente engloba a questão de alimentação, você tem que dar opções viáveis para alimentar 200 milhões de brasileiros, cara, ou 9 bilhões de pessoas no planeta. Caso contrário, a sua discussão vai ficar reduzida a uma poesia, cara, entendeu?
O que nós temos que fazer nesse meio termo, isso não significa que você se alimenta de um animal, que você não quer o melhor para aquele animal. Em certo momento, ele vai servir para aquilo que você idealizou, até porque ele não existiria se você não o tivesse criado. Então, você só criou porque ele vai servir para um determinado fim. Agora, nesse meio tempo, do nascimento até a morte dele, que ele seja tratado com a maior dignidade possível. Eu acho que tudo se resume à dignidade, entendeu? Mas isso não é digno, ele morreu para alimentar. Opa, eu acho uma dignidade tremenda. Um ser vivo servir o outro, eu acho uma grande dignidade. Depende, né, da forma que você enxerga o copo, metade do copo vazio ou cheio. Então, enfim, basicamente é isso. A gente pode até discorrer horas sobre esse assunto, mas basicamente é isso. Nós vamos encontrar agora, Vinícius, nós temos aí, nós vamos observar nesses próximos anos uma pressão. Essa pressão vai levar a leis. Isso é bom. A gente precisa de leis. A gente precisa de leis. Leis de bem-estar animal, leis de regras na criação. Eu acho que não pode ficar simplesmente solto desse jeito, entendeu? E os piores exemplos são usados para as pessoas que são contra a criação. Elas não usam os melhores exemplos, usam os piores. E eu uso hoje os piores exemplos de protecionismo para mostrar que o protecionismo é pior pode ser pior que a criação para o animal. Estão falando de animal? Bem-estar animal? É isso. Bacana. Certo, meu jovem? Isso que você falou de leis é importantíssimo, né? É um exemplo assim, rápido e muito claro no meio que eu tô, é a questão de venda de ovos galados, por exemplo. Agora está rodando uma lei de que precisa de GTA, por exemplo, para envio. No começo, a galera do ramo ficou, poxa, mas agora vai ficar muito caro. Por outro lado, a gente acaba fechando uma quantidade de criadores sérios que estão aptos a fazer esse tipo de comércio. Então, acho que as leis ela vêm justamente para isso, né? Para selecionar quem são os criadores que estão aptos ou não para fazer o tipo de criação e, claro, as pessoas que estão aptas ou não para adquirirem esses animais ou, enfim, qual produto que seja. Eu acredito que foi muito esclarecedor todas as suas opiniões. Prazerzaço ter aqui ficado com você esse tempo. Abriu muito a mente, você tem muito para passar. Fica um convite aí para a parte 2. Você, claro, tem, nossa, muita coisa para passar. E é isso, Richard. Muito obrigado mesmo, tá? Imagina. Poderoso. E vamos que vamos. Parabéns pelos seus animais, cara. Eu sou fã da Casa dos Bichos, hein? Tem muita coisa acontecendo. Lindo. Eu queria agradecer também quem nos juntou, que foi o Miranda, da Shockmaster, um cara que eu admiro pra caramba, um cara que é um músico que acreditou na questão da criação e que está sempre inovando e é um cara que eu admiro demais, cara. Então, agradecer a Shockmaster, né, que hoje em casa são os equipamentos que a gente usa, tanto no biotério como também na criação. Estamos nascendo os primeiros ovos aqui nas nossas chocadeiras, está super feliz, e como é parceiro seu também, né, tem que dar um abraço especial para esse cara, que é um cara sensacional, um cara de muito coração, né, ele está envolvido nessa questão da produção de equipamentos, mas ele é um cara que, enfim, se envolve com o coração nessa história, né. É uma história linda, inclusive, já que o Richard tocou no assunto, o podcast passado, né, que saiu agora o passado, foi o Miranda. Então, ele contou toda a história, era músico que se envolveu aí com a Shockmaster e hoje é uma empresa que é a base da criação, é a reprodução. Então, ele está fazendo parte aí de muitas criações. Muito bem lembrado, um abraço aí, Miranda. Richard, um abraço, tá? Fique com Valeu. A próxima. Prazer Valeu, Vinícius. conversar com você, cara. Tamo junto, cara. Valeu. Até.